Realmente o importante é participar e dar a cara a tapa, né? Não, no meu caso é porque eu realmente acho que chega uma fase que a gente não tem mais vontade mesmo de participar de concurso, né? A questão é mais essa mesmo. A gente já tem algumas coisas publicadas, as pessoas já nos conhecem. Ultimamente eu tenho participado mais como membro de comissão julgadora, então fica até chato a gente depois ficar concorrendo, né? Michela, você não acha que os concursos teve esse feedback? Com certeza. Acho que não sei se foi ano passado que eu participei na comissão julgadora do concurso da capitania. Qual é o Otoniel? Otoniel. E o pessoal que ganhou nunca ouvi falar. Né? Ficou por isso mesmo. Realmente não existe aquela divulgação. Né? A publicação do livro está sempre sendo adiada. É uma pena, né? Porque o objetivo do concurso não é dar um dinheiro que às vezes não dá nem para publicar o livro. O importante é exatamente isso, você colocar seu nome. Guimarães, eu fui no terceiro lugar. O que eu não gastei, né? Eu guardei lá, mas R$ 1.000 e poucos. O importante do concurso seria exatamente esse feedback que não existe. Sheila, escolha assim dos seus livros assim, alguma poesia para você dizer para nós, declamá-la. Eu vou ler, eu não sei uma poesia minha de cor. Um dia desse eu quis cometer a ousadia de dizer que sabia uma e comecei no meio pro fim me esqueci. Então é melhor eu nem me arriscar de novo. Já que eu estava falando da família, né, da história da gente ter ido para São Paulo por causa do papai, eu vou ler uma poesia que fala da volta. Quando nós voltamos, porque nós voltamos do mesmo jeito que fomos, de repente, viemos depois de anos e anos e anos e anos sem colocar os pés no Rio Grande do Norte, viemos passar umas férias. Resultado, quando a gente chegou aqui, aí bateu a saudade de mamãe, eu fiquei deslumbrada com o mar, eu só via cachoeira. Aí vamos voltar, vamos para Natal, vamos, papai, vamos. Papai tem conseguido, coitado, a muito custo, comprar uma casinha lá no interior, né, em São Pedro. Ele até na roça ele trabalhou, o papai fez de tudo, trabalhou em táxi para sustentar aquela família dele, que ele não era mais militar, não tinha mais, sabia fazer outra coisa da vida. E quando a gente já tinha essa casinha, estava indo melhor de vida, voltamos para Natal. Aí, na época, ele comprou um Aero-Willis, viemos, mamãe teve uma filha em São Paulo, que depois de eu tinha 16 anos, nasceu minha irmã. E aí viemos os 3 filhos mais velhos e a pequena, de 1 ano, dentro desse Aero-Willis, de São Pedro para Natal. Aí o poema... você pega? Deixa eu achar. É do livro... aqui. Pesos e Penas. Essa capa aqui é de Levi Bulhões. Ela não ficou bem acabada, assim, em termos gráficos. Agora, o desenho é belíssimo. Eu tenho, graças a Deus, eu acho que tenho essa felicidade de ter amigos pintores. Né? Levi é um grande artista plástico, maravilhoso. Essa última agora foi de Pedro Pereira, que também é um amigo muito querido. Né? Aí, essa foi de Levi. Aí o poema chama Família. Diz assim: minha irmã lia, entre palavras e uísque, a história de nossa mãe, a irmã abstêmia e a mãe em festa dos 70. Os goles da bebida apaziguavam o fluxo do tempo represado em texto, todas as dores e risos em preciso recorte. Ali estamos nós, em navio cargueiro, avião, caminhão velho e um Aero-Willis verde varando terras do sul e do nordeste, perdidos e achados dentro do mundo, desenvolvendo uma genealogia. Nasci primeiro e amei os irmãos, e cantei para os mais novos, mas também os afugentava pela necessidade absoluta de ficar só. Meu pão asmo, partida precipitada em busca de vitrais. Minha irmã lia o que não lia, mas ali estava, o amor e o cadafalso. Viver em nó, viver à beira de um suspiro, pai, mãe e filhos. Então, foi a nossa viagem. Obrigada. A gente foi para São Paulo no navio cargueiro, né? Quando papai
foi dado como vivo de novo. Aí andamos em carroça. Papai inventou de levar a gente para uma cidade em São Pedro, antes de ir para São Pedro, chamada Serrinha, no interior de São Paulo, que quando a gente chegou lá, entrava na cidade e já estava no fim. E era tão feinha a Serrinha, desculpem, não é Serrinha, não, Torrinha, que a gente disse, não vamos ficar aqui, a gente foi numa carroça, não vamos ficar aqui, não vamos ficar aqui, caímos no choro. Aí papai, do mesmo jeito que a carroça chegou, a carroça foi embora. Nessa história, nós fomos morar em São Pedro, e lá nós fomos realmente felizes, porque houve uma identificação, né, da família inteira com a cidade, graças a Deus. Eu gosto desse poema porque realmente ele fala bastante desse retorno para Natal e dessa história, né? No Cargueiro, no Aeroíris, etc. Lindo. Vamos agora passear por Nivaldete Ferreira. Vocês querem que eu vá para... Está funcionando isso? Tá. Sim, Nova Palmeira, alô, Nova Palmeira, alô, alô. Nova Palmeira, nessa época, quando eu nasci, era garota, só tinha o telégrafo. O pessoal mandava telegrama no Morse. Ficamos batendo lá as coisas. Bom, de lá eu vim, já disse, e minha vida é inseparável dessa coisa de leitura, desde muito cedo, né? Criança, lendo nesses livros velhos do Dr. Medeiros, depois Monteiro Lobato, e mandando buscar pelo correio, essas coisas todas. E quando vim para aqui, claro que eu tinha preocupação, eu pensava assim, um dia eu vou para a universidade, eu tenho que saber muita coisa, é muito feio chegar lá ignorante, sem saber nada. É uma bobagem, porque nada do que eu li antes me foi pedido na universidade, até porque não cabia no currículo, não havia essa preocupação. Mas foi bom porque me sustentou em muitos momentos, né, o que eu li. O Zaratustra de Nietzsche, por exemplo, que é a obra dele que eu mais estimo, as outras eu já não curto muito porque são muito duras, ele raspa assim o fundo da humanidade da gente, com uma expectativa de que a gente se supere tão louca que você amortece se insistir, né? E talvez isso tenha colaborado para aquele problema que ele teve depois. Mas o Zaratustra é muito bonito, diz coisas assim formidáveis. Sempre que eu estava meio caída, eu ia lá e sacava dizer abria qualquer página e parece que aquela leitura, havia um grito ali que eu recebia, uma coisa que me acordava, que me punha em pé de novo. E foi assim, de certo modo tem sido. Aqui eu abro esse mesmo livrinho que eu tenho uma estima especial, porque foi desse tempo, tem minha letra lá diferente, o N enorme, né, a vontade de crescer, de ser gente grande, e o resto pequenininho. Letra até meio monogrâmica. Desculpe, é o meu. Tomara que o meu não toque também, eu esqueci. Sim, então, ler e escrever são coisas, eu acho que inevitáveis, coladas, chipófagas. Quando a gente insiste muito e vive, é quase que inevitável, porque eu acho que faz parte do metabolismo, né, da leitura, querer sair em forma de escrita lá uma hora. Parece que a gente precisa se desocupar das leituras, reelaborando aquilo que leu, e botando na própria voz, não é? E, bom, Bárbara Cabarrus, eu acho que... Primeiro, Sertania, foi meu primeiro livro. O segundo, sim, meu estimado Trapézio e Outros Movimentos, que é de 94. É um livro que algumas pessoas me disseram, eu não entendo isso. Eu acho que... Você acha que isso é poesia? Porque realmente ele tem poemas muito truncados. Quem melhor percebeu esse livro foi um crítico do Rio de Janeiro, Castro Chama,
Eu não sei o primeiro nome, como é que pronuncia, porque é muito esquisito o primeiro. F-O-E-D. Eu não vou pronunciar. Porque, F-O-E-D. Parece Freud, né? Mas Castro chama, ele era um bom crítico, ele sacava muito de semiótica, de psicanálise, bom poeta, tradutor de Virgílio. E ele fez um colega, Leontino Filho, era muito generoso com a gente. Eu sou desligada, eu nunca mando livro para ninguém. É um erro, porque muita gente fica conhecido por aí afora, citado nas coisas, porque manda os livros para as pessoas. Ninguém vai adivinhar que você aqui publicou um livro, né? Se você não manda. Mas eu sou muito desligada, eu nunca mandei. E Leontino mandou esse meu livro para ele e de outros poetas também. E ele escreveu uma página inteira assim, muito boa. Eu até escondi essa carta, eu vou procurar, porque eu escondi tão bem escondido que não consigo me lembrar. Escondi para não perder, né? Mas é assim, escrever e ler tem esses efeitos. Na época eu estava lendo e estava muito impressionada com aquele poeta americano Cummings, né, que vocês já devem conhecer. Ele escrevia de uma forma que as editoras rejeitavam, não queria saber daquele livro, achava que não era poesia, porque ele escrevia, fosse uma frase corriqueira, o pássaro cantou na rua, vamos supor que fosse isso, no fio. Ele recortava todas as palavras, ou estava o P, depois o AS no canto, o S, o outro S no outro canto. Você tinha que sair juntando assim. Mas claro que ele não ia fazer um poema tão besta como isso que eu disse. Não é só um exemplo de como ele escrevia. E às vezes não tão albumbrado assim os poemas dele são, mas a forma como ele escrevia, fazia a distribuição no espaço da página. E nessa época eu estava impressionada com isso, eu tinha vontade de romper com os modelitos prevalecentes e tal. E, por outro lado, estava lendo também o Paul Celan, que era um poeta de ascendência judaico-romena, que viu os pais serem levados para os campos de concentração. Sofreu tanto que terminou suicidando no Rio Sena, em 1970. Ele veio para a França, ficou morando em Paris, mas aquilo perturbou tanto que chegou uma hora que ele não suportou. E a poesia dele é muito cheia de sombras. Ele próprio diz, dá sentido ao teu dito, dá-lhe a sombra. Quer dizer, não escreva com clareza, porque não é isso que a poesia quer. Fica muito fácil, digamos. A poesia tem que ter alguma sombra mesmo. Vou dizer, dificuldade fica meio técnico demais. Mas que tem alguma surpresa, que tem algum albumbramento mesmo, que aquilo lhe toque, incomode. E foi por isso que eu me toquei muito com a poesia dele. Um livrinho que eu encontrei um dia na livraria universitária da Rio Branco, lembra, Francisco? De Gilson. Entrei lá um dia de sábado, de manhã, e tinha um balaio lá com as ofertas, das promoções. E eu comecei a mexer e encontrei um livrinho pequeno, a capa branca com uma taginha preta, assim, uma faixinha preta, o nome Poemas, também preto, Paul Celan. Que coisa, olhei assim, disse, que coisa mais esquisita, eu vou levar. Eu acho que foi R$5 na época, o equivalente a R$5, com um prefácio de Flávio Couto, que é professor da UNB, eu até cheguei a conhecê-lo num congresso em Campina Grande, faz tempo. E ele diz coisas, explica tão bem a poesia dele, explica em termos. Por que é que ele escreve daquela forma? Bom, o discurso usual, corriqueiro, já não comunica mais nada. Então, para que usar as mesmas palavras, os mesmos raciocínios, principalmente se a percepção da pessoa é tão castigada, é tão difícil, é tão dolorosa, como é que vai falar isso, botar isso em palavras fáceis de serem entendidas? E até hoje eu gosto muito do Paul Celan, só que a tradução que eu tenho de um volume, eu não sinto a mesma força do livrinho que Flávio Couto traduziu, que eu não sei mais onde está.